Fala, rapaziada do Revival Talk. Aqui quem fala é o Breno Gomes. E hoje a gente tem um assunto bastante importante para ser tratado aqui nessa mesa. A gente tem um assunto que muitas das vezes pode gerar certas dúvidas na nossa caminhada, que a gente vai falar um pouco hoje sobre identidade. E interessante que uns anos atrás eu ouvi uma frase bastante impactante, que até hoje eu lembro dessa frase, que é: cara, você não é fruto de uma noite. E quando pessoas vivem dessa forma, acabam esquecendo realmente que Deus te criou com um propósito e criou você para ser de uma forma. E realmente, para que a gente possa viver dessa forma, a gente vai abordar esse assunto aqui para que você possa entender melhor como viver dessa forma. E então, cara, Deus criou você na intenção, Deus criou você para uma causa. E primeiramente a gente vai estar apresentando aqui o resto do pessoal. Quem é você? Fala quem é você. Oi, gente. Me chamo Ariane Ferraz e vamos estar falando hoje sobre um assunto que é polêmico, que é a identidade. Mas agora vamos estar falando dos patrocinadores. Queria agradecer a Linkmaster, a Kine Imóveis, MTS Confecções e também ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil. Caraca, só gente boa. E agora vamos estar passando também para outra pessoinha que também hoje está com a gente. Fala, pessoal, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse podcast, acredito, vai ser um podcast muito relevante, porque é um podcast onde a gente vai falar sobre identidade. Um assunto que é muito manjado em quesito de juventude, mas é um assunto que a gente não pode deixar de falar, porque realmente a gente vê uma juventude que se perde na sua identidade de filho. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Para quem não me conhece, sou o André, eu já estava aqui da última vez, sou responsável pela juventude lá junto com a Leandra da MBA, e estou aqui hoje para somar. Isso aí, amém. Tem uma pessoa bastante importante que está com a gente aqui hoje, uma pessoa bastante especial para a nossa juventude também, Demais. Que nos guia, e ele vai se apresentar um pouquinho, que é o nosso pastor Sullivan. Tudo bem, pastor? Muito bem, alegria estar aqui. Olá para todos, você que está conectado com a gente aí, muito bom poder experimentar essa mesa maravilhosa, nesse ambiente maravilhoso, com essa galera maravilhosa. Então, expectativas altas e tema muito relevante. Você tem um negócio que está confundindo tudo hoje em dia, é a identidade. O povo não sabe mais quem é, o povo já está confundindo tudo. Sim. E identidade é um tema que, para a gente, está no coração, está no sangue, está na mente. E vamos seguindo, maravilha. Eu acho bastante interessante o pastor começar se apresentando um pouquinho, falar um pouco das suas graduações, do que o senhor faz durante sua vida e... Como foi chamado. E o senhor encaixa. Realmente, explica um pouquinho pra gente o que é realmente nascer de propósito, o que é ter um propósito. E como surgiu o seu chamado na sua vida pastoral? Como que foi essa questão todinha? Legal, excelente pergunta. Na minha vida e na vida de todo vocacionado, o chamado ele não é algo natural, ele é algo sobrenatural. Todas as vezes que alguém diz assim, eu sou chamado, e desiste do chamado, significa que ele nunca foi chamado. Existe um conto, não sei se é verdade, mas dizem que a frase é atribuída a Charles Spurgeon, que Spurgeon diria para os seus vocacionados, né, da sua igreja na época, ele dizia o seguinte: tente com todas as suas forças fugir do seu chamado. Faça de tudo para fugir dele. Se você conseguir, é porque você nunca foi chamado. Se você não conseguir, assuma que Deus tem algo na sua vida, não adianta mais fugir. Caramba. E seguir em frente. Que frase. Eu vou dizer para dizer que eu nunca tentei, eu acho que eu tento às vezes, muitas vezes, é só o negócio começar a ficar difícil, Senhor, me tira desse negócio, Senhor, tá bravo. É isso aí. Aquele socorro Deus. Socorro. Meu Deus, a pessoa tem certeza que sou eu mesmo, você tem tanta gente melhor, mais capacitada. Mas aí é algo sobrenatural. Sim. É por isso que não dá. O chamado não é uma escolha, gente. O chamado não é escolha. É Ele quem escolhe. Né? E Deus me apontou para ser aquele que vai cuidar de ovelhas. E eu faço isso com muita alegria. Quando eu tinha por volta de 19 anos, esse chamado foi claro na minha vida. Eu estava em Minas Gerais, num congresso, num evento, e no meio daquele evento, Deus falou comigo.
E aí, assim, quem falou? Deus falou. Como que você vai ter certeza? Então, a pessoa tem certeza. A pessoa sabe. Mas como que ela sabe? Ela sabe porque ela sabe. Né? Porque a Bíblia também diz o seguinte: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, a voz do Sullivan é uma. Da minha vontade, do meu querer, das coisas que eu acho que são certas. Mas quando é ele fala, a gente treme todo. Então, você que está em casa, ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus quer com você. Ouça o que Deus está te chamando. E se der para fugir, filho, beleza. Mas se for Deus mesmo, não foge, não. Jonas tentou fugir. Enfim, são só tentativas. Não dá na boca do peixe. Não vai muito longe. Não tem como ir. Tem como. Eu trabalho secularmente com psicologia clínica. Sou hipnólogo também. Gosto muito de trabalhar com dependência química. Tem vários casos de sucesso. Mas a minha alegria é o ministério. Trabalho, né, secularmente, tenho meu consultório já há alguns anos, gosto do que faço, tenho prazer em ajudar as pessoas, mas o negócio mesmo é ver Deus transformando famílias através do seu poder, através do ministério. E você que está aí nos assistindo, que um dia já pensou assim, será que Deus tem um projeto na minha vida? Mergulha de cabeça, porque Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Legal. Amém. Você acha que tem alguns inimigos que nos impedem de nos identificar como Deus, como os filhos de Deus? Por exemplo, muitas coisas, às vezes, a gente tem uma identidade, a gente sabe que é filho de Deus, mas vai acontecendo as coisas no decorrer do caminho que nos confrontam. Eu estava até conversando com o Breno antes de começar sobre a passagem de Jesus. Jesus tinha acabado de receber uma confirmação vindo dos céus. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Logo depois ele foi levado para o deserto. Quando ele foi levado para o deserto, ele foi tentado também. Ele foi tentado também na identidade dele. As dúvidas. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra. Ele estava morrendo de fome. 40 dias de jejum. E ele foi tentado na identidade dele. Sim. E assim a gente é tentado também no nosso dia a dia. Se você é filho de Deus, porque você está passando por essa situação, se você é filho de Deus, porque está acontecendo isso na sua vida, o que você acha que são os maiores inimigos, assim, da nossa identidade? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava com muita dificuldade, uma pessoa que eu estava conversando, ela estava com muita dificuldade de entender qual era o propósito da vida dela. E eu dei 2 conselhos para ela. Esse conselho vale para todo mundo, conselho poderoso. Presta atenção, olha que coisa boa, hein? 2 conselhos. Primeiro conselho, se valoriza. Falei para ela, para essa pessoa, você tem que se valorizar. Se você não se valorizar, você vai aceitar qualquer coisa. Na sua vida vai começar a entrar qualquer coisa. E coisas que são nocivas, prejudiciais, coisas que vão fazer mal para você. E aí a pessoa falou assim, tudo bem, eu quero me valorizar, mas eu não consigo. A coisa que eu mais quero é selecionar as pessoas que andam comigo, selecionar com quem eu me relaciono, selecionar o que eu deixo entrar na minha vida. Mas por que as pessoas deixam tanta coisa entrar na vida delas? Se permitem ser abusadas, se permitem entrar em situações, se permitem se manter em círculos viciosos durante tanto tempo. Eu falei, primeiro, se valoriza. Segundo, como é que você vai fazer isso? Então, a gente só consegue se valorizar, a gente só consegue entender o valor que nós temos quando nós entendemos de onde viemos. E aí sim, qual é a nossa identidade? Eu falei, prioriza as coisas de Deus, prioriza aquilo que Deus tem na sua vida. Porque é em Deus que nós sabemos quem somos. Sim. E aí, se eu tenho noção de que eu sou um filho amado de Deus e que Deus, ele entregou o seu filho amado para ser moído em meu lugar. Uau! Olha, não aceita qualquer coisa, não Sim. adianta. A pessoa que tem noção da sua identidade, quando começa a chegar coisas que ele sabe que é abuso, é qualquer tipo de manipulação, quando essas coisas que tiram a nossa paz, a nossa saúde emocional, começam a chegar e diz, opa, não quero, e segue a sua vida tranquilo. Então a nossa identidade, ela está sim, focada no Senhor. Aquela palavra que Deus diz, você é meu filho amado. Coisa linda, hein? Se a gente pudesse ouvir isso agora,
Deixa isso no seu coração, ouve essa voz agora. Você que está em casa, ouve essa voz. Ouve Deus falando isso agora com você. Você é meu filho amado. Uau! Essa frase, André, muda tudo. E tem uma frase que o Senhor fala bastante lá na igreja, que é justamente, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E essa frase é bastante impactante. Tem muita gente que vive como se não fosse isso. Sabe as realidades que a Bíblia traz para ela, mas vive nesses círculos viciosos que o Senhor falou. Às vezes pode até pensar uma forma e age em relação àquilo que está pensando, se pensa, né? Tem uma certa até limitação na sua própria crença em relação a si mesmo, né? Isso é muito profundo mesmo. A questão da palavra é muito interessante, porque quando Jesus foi tentado, voltando no texto, ele responde com a palavra. Ele tinha entendimento, então não tinha como, estava tentando Jesus, como ele responde. Então, como a gente pode, em meio a situações, quando a gente estiver em dúvida da nossa identidade, como a gente sabe através da palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente sabe o que Deus espera da gente. A gente sabe por que a gente está aqui, a gente sabe o nosso propósito. Por quê? Porque na palavra já está lá, já está tudo escrito. Não tem que ficar inventando também. E eu acho que muitas das vezes a nossa juventude, a nossa geração está tendo muitas crises de identidade. Acaba que as pessoas, às vezes, acabam que pegam qualquer coisa como a sua identidade. Sim. Às vezes não tem noção que a gente tem uma identidade na Bíblia, a gente tem uma identidade como filho. E eu gostaria que o Senhor falasse um pouco sobre a nossa identidade, porque essa geração está levando como, é o que a pessoa diz que eu sou, as minhas ações, e vai criando um redemoinho que depois a pessoa não sabe quem ela é, como ela é de verdade. Porque às vezes, tipo assim, eu sou alguma coisa com fulano, mas eu não sei o que eu sou sem a pessoa. Então, às vezes, a gente precisa saber a nossa identidade. Eu queria que o Senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, perfeito. Excelente, Ariane. Olha, só tem um lugar para a gente encontrar a nossa identidade. Aliás, identidade vem da palavra idem, que é igual, né? Uhum. Então, naquela carteira de identidade, tem lá, o principal identificador da identidade é a filiação. Antigamente, era possível, os cartórios aceitavam pessoas que, por exemplo, estava lá, filiação, pai, e não tinha o nome da mãe. É bem raro, mas existe. Ou, o que é mais comum, né, o nome da mãe e não o nome do pai. Hoje em dia, eu não sou especializado em cartório, mas pelo que eu estou entendendo na legislação moderna, o novo Código Civil de 2000 para cá, isso não pode mais, isso é proibido. Então, tem que ter a filiação correta. Então, como é que eu vou saber minha identidade? A partir da minha filiação. É a filiação que promove a identidade. Uau. Ou seja, se a mãe é uma gatinha, vai ser um gatinho. Se a mãe é um animal qualquer, um passarinho, vai ser um passarinho. Filho de peixe, peixinho já diz aí o linguajar popular. Então, é na filiação. Pega a sua identidade e olha a sua filiação. É ali, dali sai a nossa identidade. É interessante que, por exemplo, a juventude aí que está no Enem, vai fazer Enem, quer entrar na faculdade, ou está na faculdade, tem aquele negócio de cota, né? As cotas raciais. Uhum. E é interessante que a cota racial, ela é autodeclarada. Ou seja, o camarada pode ser branco, do olho azul, russo, mas ele pode dizer assim, sou negro, ou estranho, ou sou pardo, ou sou indígena, autodeclarado. Gente, isso é mentira. A nossa identidade não é autodeclarada. Não sou eu que digo quem eu sou. Quem diz quem eu sou é a minha filiação, ou seja, é de quem eu sou filho. É ele que diz que eu sou. Então, esse papo de autodeclaração, isso aí só gera confusão. Sim. Aí tem gente que acorda de manhã, hoje eu sou homem, de tarde ele é mulher, hoje ele é vascaíno, amanhã é flamenguista. Olha só isso aí, hein? Misericórdia. Aí dá até confusão, não né? Não mexe com o Mengão, não. Aí dá até problema. Mas a identidade, as pessoas mudam a identidade por quê? A minha identidade sou eu que defino? Não. Sou eu que digo quem eu sou? É autodeclarada, é igual quando eu vou fazer lá, né, as cotas lá para tentar uma vaga na universidade, e aí, quanto é que está lá? Não, a cota de negro é melhor, então eu posso ser qualquer coisa, eu boto lá para poder me adequar ao que é mais vantagem para mim, sabe? Não é autodeclaração.
Olha, bote no seu coração, em nome de Jesus. Não é autodeclaração. E esse texto, André, que você usou, eu acho que é o mais do que o perfeito. É a declaração de um pai. E se o pai disse, através de quê? Da Bíblia Sagrada. Sim. Através das Escrituras. Se o pai disse, meu Deus, uau, já foi. Pode ter certeza, creia, segue forte. É assim que funciona. Top. Eu acho que é muito problemático isso que o pastor falou, né? Porque hoje a gente vive uma geração que auto se declara, que não se procura mais saber, não procura mais querer saber o que realmente nós somos. Porque, culturalmente falando, a gente pode dizer, como o pastor falou, né? Nem a gente pode declarar lá, eu sou negro, sou branco, sou pardo. Isso é um problema muito grande. Colocar na cabeça dos nossos jovens como a gente consegue entender que não é assim que funciona. De maneira prática, como você faria? Explica melhor que eu não entendi direito a pergunta. Porque hoje em dia a gente está nessa cultura assim. Nessa cultura a gente pode dizer o que a gente é, a gente fala e ninguém pode dizer. E se dizer o contrário, ainda briga com a gente ainda dá processo ainda. Peguei. Sim. Cai nessa mesma questão, né, da autodeclaração. O resultado, gente, o resultado da autodeclaração é sempre confusão. Uhum. Sempre. Por quê? Se sou eu que digo quem eu sou, né? Não, eu me sinto tal coisa, né? Eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Então, que é coisa mais fajuta do que os meus sentimentos? Nossos sentimentos são uma confusão total. Hoje eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra. Então, questão prática. Como que eu vou saber a minha identidade? Então, a gente precisa olhar para o Senhor. Temos que olhar para Deus. E perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim, e as Sagradas Escrituras são a bússola para entendermos quem nós somos. Não tem jeito, gente, não dá para viver a vida sem olhar o manual de instrução. Hoje em dia, os aplicativos de celular, eles buscam uma coisa que eu acho muito legal, que é serem intuitivos. O que é um aplicativo de celular, um aparelho intuitivo? Imagina uma máquina de fotografia bastante intuitivo, ou seja, os botões são fáceis de você entender. O intuitivo é no sentido de você não precisar ler o manual, não precisar fazer um curso, só de você olhar na sua intuição aqui, para você consegue. Na nossa vida não dá para ser intuitivo, não dá, tem que ler o manual. Aonde que está a revelação verdadeira? É no manual. A resposta está no manual. E o manual são as Sagradas Escrituras. Muito legal. Pastor, eu tenho uma certa dúvida em relação a pessoas que estão dentro da igreja, né? E passam por esses problemas realmente de crise de identidade. Muitas das vezes tem pessoas que gostam muito de ouvir vozes de fora, né? Vozes externas, e não ouvem nem a voz do próprio Deus, né? O que Deus tem a dizer ao seu respeito. E um exemplo bem prático disso é... se você tirar 0 na faculdade, você é um burro total. Aí se você tira 10, você já é inteligente pra caramba. Então, assim, muitas das vezes a gente vai por questões de cumprimento de coisas. Tipo, se eu cumprir certa coisa, eu sou de uma forma. Se eu cumprir certa outra coisa, eu já sou de outra forma. Então, as pessoas são bastante realmente confusas em relação a isso. Então, como que a gente consegue melhorar essa forma de pensar realmente sobre nós mesmos? Como que a gente consegue realmente pensar de forma diferente? Excelente. Olha, vamos lá. Você está tocando no seguinte assunto. Você está tocando, do ponto de vista da identidade, entre sucesso e uma identidade, talvez, por um lado, sucesso, por um lado, a tranquilidade, a convicção, a certeza. Veja, quando eu sou bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, parece que agora eu estou bem, parece que agora eu estou feliz. Parece que é a sua identidade. Parece que a minha identidade é o número do meu iPhone. A minha identidade é o tipo do restaurante que eu vou, né? Enfim, parece que a minha identidade, a identidade das pessoas está vinculada às coisas, ao sucesso. Então, sabe quem quer o seu sucesso? Quem quer o seu sucesso é seu patrão. Sabe quem quer o seu desempenho? É o seu patrão. No ponto de vista comercial, beleza, tranquilo.
Mas isso traz paz? Traz nada. Então, será que o nosso pai está preocupado com o nosso sucesso ou com a nossa identidade? Com o nosso sucesso ou com aquela sensação de que eu sei quem eu sou? Então, as pessoas que hoje estão preocupadas com performance, não, eu tenho que ir bem, né? Então, eu tenho que estar bem, né? Hoje eu cheguei atrasado aqui na correria, porque eu acordei de manhã, olhei para o espelho, vi que meu cabelo estava lá em cima, aquele grandão. Falei, Jesus, eu não posso ficar mal nessa foto, vou estar, né, na estreia do Revival Tal, que é isso aí, não sei se eu falo direito. Eu não tenho que dar uma melhorada, deixa eu sair correndo. Aí peguei a moto, cheguei lá, o barbeiro, e tinha um monte de gente na frente, e fiquei esperando, e terminou, e eu voltei, e cheguei em casa, dei uma olhada, falei, não, agora tá legal. Tá legal. O que tá legal? É o corte de cabelo, sabe? É a roupa, o que tá legal? Então, a identidade não é o que está por fora, mas é a tranquilidade lá de dentro. Olha, presta atenção, senhoras e senhores, o remédio mais vendido no Brasil não é remédio para dor de cabeça. O remédio mais vendido no Brasil, disparado na frente de todos os outros, chama-se Rivotril. O que é Rivotril? Rivotril é um antidepressivo. Para fazer o quê? Qual é o principal efeito do Rivotril na vida de uma pessoa? Diminuir a angústia. Meu Deus, eu tenho tudo, eu tenho um cachorro que é o último modelo, mais lindo. Eu gasto uma fortuna para aquele bicho ficar bonitinho, e show de bola para a galera pet aí, os pais de pets, né, e etc. Então o cachorro é perfeito, o celular é perfeito, o carro é perfeito, o corte de cabelo é perfeito, a foto está perfeita, mas a angústia está comendo por dentro. E aí, para manter tudo perfeito, Rivotril para dentro. Viver de aparências. Isso, é uma identidade do lado de fora. Uma identidade fajuta. É pesado, é caro. É caro. Mas no Senhor nós temos a paz. A paz que excede todo entendimento. É a certeza de que eu sou um filho amado de Deus, é a certeza que Deus controla a minha vida e que as coisas ruins que acontecem na minha vida foi Deus que colocou ali para me fortalecer. E as coisas boas que acontecem na minha vida também não sou eu, é Deus que colocou para me presentear. Ou Deus quer te fortalecer com as coisas ruins, ou Ele quer te presentear com as coisas boas. Uau. Legal pensar assim, né? Eu acho que a paz que vem com a identidade é algo que não tem preço, né? A gente vê questões, tipo assim, de jovens realmente confusos em relação à sua identidade. Pessoa que tá buscando um emprego, né? Aí vai, não consegue a vaga do emprego e, tipo assim, cara, eu não sirvo pra nada, não tem como eu conseguir mais nada. Aí o cara tá na faculdade, o cara acaba perdendo a bolsa, o cara fica chateado, fica triste e acaba perdendo aos poucos. E vai perdendo realmente quem ele é. Fala assim, caraca, nada tá dando certo na minha vida, todos os lados, o cara tá num relacionamento, termina o relacionamento, só que quando você tem realmente uma identidade firmada, você sente aquela paz, independente do que aconteça na sua vida. Se você tá no seu emprego, tá dando ruim, se você tá no seu relacionamento, deu ruim, se você tá na sua faculdade e tá dando ruim, você tem uma paz dentro de si, porque você sabe quem você é, né? E nos consultórios, pastor, você já atendeu casos que você percebe que é esse problema? A pessoa não sabe a identidade que é, aí gera muitos problemas, gera ansiedade, depressão, essa angústia que você está falando. Já aconteceu? É o principal motivo da angústia, né? É quem eu sou no mundo, qual é o meu lugar no mundo. Do ponto de vista terapêutico, é algo que, independente da fé, a pessoa precisa cuidar da sua identidade, independente daquilo que ele acredita. Só que se eu acredito que o mundo é uma grande coincidência, Big Bang, né? Foi lá uma molécula que encostou na outra e tal, e aconteceu tudo isso. Tudo vem do acaso. Não há tranquilidade. Não existe, né? Então, isso está adoecendo as pessoas. A cada dia tem mais gente doente, porque Deus está saindo fora da jogada. Deus está fora. E aí só vai angustiando. Sim. E eu acho que também as crises de identidade, ainda mais agora com a bomba que é rede social também, eu acho que isso vem muito a calhar.
Porque meio que as pessoas querem meio que copiar as outras. Então elas perdem a própria identidade com isso. Elas querem copiar digital influência, querem copiar tudo que vem na internet. Mas às vezes não sabe como é a vida da pessoa fora da internet. Sim. E meio que isso leva as pessoas a ficarem com uma crise de identidade ainda maior com elas mesmas. Isso é verdade. Porque eu fico seguindo fulano, aí eu quero ser igual fulano, aí eu vejo outra pessoa e eu quero ser igual outra pessoa, e a pessoa às vezes se perde ali. E aí a pessoa se fica perguntando, o que eu tô fazendo? Qual que é meu lugar aqui, nesse momento? Eu acho que é um grande inimigo também, né? Comparação. A comparação. Rede social ajudou muito com isso, porque quando a pessoa não sabe o que começa a ver um monte de coisa na rede social, como você falou muito bem, começa a ver fulano viajando para não sei onde, fulano cursando não sei o quê, aí olha para a vida dela e fala, meu Deus, eu tô parado. Aí entra aquele processo de comparação, quando a gente não tem nossa identidade firme. Eu acho que a gente acabou falando de dois, né? A gente falou da comparação e também da necessidade, né? Às vezes Sim. eu tô com a necessidade de ter um emprego e tal, e se não vai certo, meu Deus, acabou pra mim. Eu não sou filho. Não sou filho. Ó. Acabou. Ariane, veja bem, a juventude hoje tem um questionamento muito interessante. A juventude cristã, tá? Povo crente, povo que ama Jesus mesmo. Eles têm uma questão, de vez em quando esse assunto vem à baila. A questão é a seguinte: posso fazer tatuagem? Ó, já tô arrumando problema pra vocês aqui, ó. Já tô Ó, pastor. já tô trazendo a treta. Ô, pastor. Já tô trazendo a Assunto treta. polêmico. Estamos Ai, trazendo meu a Deus. treta Cancelados. aqui, né? Posso fazer tatuagem, pastor? Leão da tribo de vez- Judá vez- pode. Escrever de vez em quando- Jesus. De vez em quando me pergunta isso. Pastor, posso botar um piercing no nariz, no olho, sei lá, na bochecha, na boca, sei lá onde? Posso colocar? Essa pergunta, vez por outra, vem. E por que eu quero escrever um negócio, fazer um desenho, botar um ferro na minha cara? Por quê? Porque, de alguma maneira, a pessoa acha que aquilo ali vai fortalecer a sua identidade. Vai Sim. fazer com que eles sejam um ser único no mundo. Ninguém mais no planeta tem um desenho igual esse. Ninguém mais no mundo tem esse meu jeito. Só que, na verdade, é o contrário. Todo mundo tem. quer. Todo mundo tem. Ele está entrando numa coisa chamada massificação. O que a massa vai, ele vai atrás. Ou Efeito seja, manada. o influencer usou tal cor de cabelo, no outro dia Todo a mundo. massa. E ele está se sentindo uma pessoa, assim, única no mundo. Na verdade, ele precisa de idem. Idem, vamos lá, gente. O que é idem? Idem Igual. é igual. Eu só tenho identidade quando eu estou junto com os meus iguais. A minha identidade, a identidade vem de uma nação. Aqui é todo mundo brasileiro. Lá é todo mundo judeu. Lá é todo mundo japonês. Então, na identidade está lá a nacionalidade, não é isso? Isso. Ou seja, aquilo que nos identifica, que nos faz igual. Então, a pessoa olha, a pessoa que ele acha bonito tem tatuagem, então esse é o objetivo. Então, ele quer fazer tatuagem. A pessoa que ele acha bonita, talvez até sensual, está repreendido em nome de Jesus, né? Ele acha que aquilo é sensual e de fato é o caminho da sensualidade. Então ele bota o piercing para poder atrair, né? A pessoa, um rapaz achar que ela é sensual e tal. E aí, né, quem vai por esse caminho aí já sabe aonde vai parar, né? Daqui a pouco esse Tenso. rapaz que quis namorar ela porque ela era sensual, daqui a pouco vai encontrar uma mais sensual, né? E aí já viu, já sabe onde é que isso vai acabar. Então, quando alguém me pergunta se o cristão deve ou não usar essas coisas, a pergunta é: por que você está querendo isso? Por que você quer fazer uma É tatuagem? o fundamento de onde vem querer. Perfeito. Exatamente, da onde vem o querer. Tem que vir da fonte, né? Tem que saber a fonte para poder. E aí, se nós olharmos para Jesus, que é o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, e decidirmos sermos iguais a ele, aí a nossa identidade vai ser real, autêntica, e de verdade não vai precisar da maioria das coisas que essa geração acha que precisa. Não vai precisar de nada disso, porque quando nós nos identificamos com Jesus, eu quero ser igual a Jesus. E aí, se eu quiser ser igual a Jesus, Jesus vai me botar numa comunidade de gente parecida com ele. Sabe? Identidade, ó. Aí tem alguém parecido com Jesus, outro parecido com Jesus, outro. Daqui a pouco tem 50 parecidos com Jesus, 100 pessoas parecidas com Jesus. E o nome disso chama-se igreja, que é um lugar que é a reunião dos santos. E ali eu chego na igreja e eu quero ser igual ao caráter daqueles meus irmãos. Agora tem gente que chega na comunidade e ele quer ser diferente. Ué, que Não tem identidade é como. essa?
Que identidade é essa? Ele está querendo chegar numa comunidade de gente parecida com Jesus, e ele quer ser parecido com O mundo. sei lá o que é, com a pessoa que ele admira. Né? Uhum. Ver as pessoas que ele segue, as pessoas que ele assiste todos os dias. Assista Jesus, siga Jesus, queira ser igual a Jesus. Gente, ó, talvez não vai ficar tão bonito na foto, mas aqui dentro, Um alívio, uma paz. O resultado no final é gostoso, né? é bom, é delicioso. Ter amigos, ter irmãos, ter gente que você pode abrir o coração, gente que você ama. A identidade forma uma comunidade, tá? E sem identidade o cara tá sozinho no quarto, pensando em besteira, querendo cortar o braço, querendo amarrar uma corda não sei lá onde para fazer não sei lá o quê. A identidade faz uma comunidade e a gente precisa de comunidade. Nós somos igual a uma abelha, não vive sozinho. Nós somos igual as formigas, não vive sozinho. Igual os lobos que andam em matilha. Nós vivemos em comunidade. E aí, se a pessoa ele está fora dessa comunidade, ele às vezes já tem uma família destruída. Porque uma identidade é a identidade familiar. Está lá o sobrenome, não é isso? Meu nome chama-se Batista Brum, né? Batista de minha mãe e Brum de meu pai. Então eu já tenho ali, ó, uma identidade familiar. Então isso, agora a pessoa às vezes não tem identidade familiar, a família toda destruída, um para cada lado, ele não se sente pertencente e aí ele fica voando. E aí, se Deus o abençoar e ele encontrar uma igreja que é uma família para pertencer, uau, aí ele vai se identificar com gente que é igual a Jesus. Uhum. E aí, Muda tudo. meu Sim. Deus, isso é terapêutico, isso é revigorante, isso é maravilhoso, transformador, bom demais. Pastor, tem o irmão Cadu, que ele teve até uma dúvida em relação à questão do seu chamado. Legal. E vou tentar elaborar um pouco. Como que é você viver realmente uma identidade? Porque quando a gente vive realmente a identidade que Deus quer pra gente, a gente acaba tendo que deixar coisas para trás. Às vezes metas, sonhos, às vezes coisas que a gente quer fazer. Então, no seu chamado, você teve que deixar algumas coisas para trás, algumas coisas que até machucaram na época. Mas hoje você olha e fala assim, cara, tô seguindo a vontade de Deus e é isso que Deus quer pra minha vida. Como é que foi essa questão toda em relação a você realmente cumprir o seu chamado? Teve coisas que o senhor deixou para trás? Breno, você faz faculdade? Faço. Faz faculdade de quê? Direito. Não sabe a inveja que eu tenho. Inveja santa. Inveja santa. Uma inveja santa. Brincadeira. Eu queria ser advogado, rapaz. Meu sonho era... Eu gosto das palavras, eu gosto dos argumentos, eu gosto de juntar os argumentos e construir uma tese e defender essa tese mediante as pessoas. Então eu sonhava com esse negócio, eu queria tribunal do júri, eu queria estar lá convencendo os jurados, convencendo o seu magistrado, o seu juiz, fulano de tal. Queria estar no meio dos lobos. Queria estar ali. Rapaz, essa coisa de juntar argumentos e formar uma tese, uau, isso sempre encantou meu coração. Isso sempre me fez, assim, sonhar com esse negócio. Até hoje eu tenho vontade de fazer uma pós-graduação em psicologia jurídica, eu não fiz ainda, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de chegar lá e falar assim, não quero mais nada, quero ficar aqui. Eu tenho medo, não fiz ainda. Mas o meu sonho era ser advogado e advogar, e eu ficava me imaginando no tribunal do júri, lá defendendo meus clientes. Um dia, Deus fez o meu chamado, no dia que Deus me chamou, Ele disse para mim, eu ouvi claramente, você vai defender uma causa, só que não é dos seus clientes. Você vai defender uma causa, você vai juntar argumentos e montar teses. Você vai fazer a mesma coisa. Você é o que eu fiz que você fosse, que eu quisesse que você fosse. Só que o caminho que eu tenho para você é esse. Então, ó, se você talvez está com dúvida de mergulhar no seu chamado, olha, Deus não vai mudar aquilo que Ele já plantou em você. Ele vai continuar com as suas habilidades, vai te trazer mais habilidades e você vai continuar. Ó, tem uma história que eu gosto muito na Bíblia, uma história que eu sou apaixonado por essa história. Quando o povo estava no Egito, o povo de Deus no Egito, eles saíram, Moisés os tirou do Egito por mão forte do Senhor, e aí num determinado momento foi necessário
criar eles construíram o tabernáculo, que é onde Deus estaria se relacionando com o povo. Mas o tabernáculo era muito criterioso, as coisas, eram cheias de critério. Então tinha que ter uma florzinha, um desenho, uma escultura de um serafim, uma escultura de uma romã. O negócio precisava de obra de arte. Aí a Bíblia diz que Deus encheu um camarada chamado Bezalel. Deus encheu Bezalel de dons e capacidades, e Bezalel foi o maior artífice que a humanidade já viu. Peraí. O que Bezalel fazia na vida? O que todos eles faziam: construíam tijolos de barro com palha. O cara construía, o cara nunca tinha botado a mão em ouro na vida, até porque era um escravo que construía tijolos, né, com palha e argila. E de repente Deus veio e o capacitou para realizar coisas com joias. Olha, Deus vai te capacitar para fazer coisas maravilhosas, não é na tua força, é na força do Senhor. Então Deus pega aquilo que você já tem, potencializa, e aquilo que você não tem, Ele derrama poderosamente. Então, no meu chamado eu tive que abrir mão de um sonho que eu tinha, mas Deus não mudou o que eu queria, Ele só... fez de um outro jeitinho. Só mudou um pouquinho. Pegou uma outra... Isso aí. Legal, bastante legal. E um abração, né, pro nosso querido Cadu. Abração, Cadu, você é o cara. Pastor, depois que a gente descobre realmente qual é a nossa verdadeira identidade, para onde que a gente vai? Já tenho isso firmado em mim, mas agora qual outro passo que eu tenho que tomar? O que eu devo fazer após descobrir realmente quem eu sou? Para onde que a gente vai? Legal. Você está falando sobre legitimação. O que é legitimação? Sabe, hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que são intitulados missionários. Tá, e qual é a missão que você vai fazer? Qual é a missão que você está envolvido? Né? Eu sou pastor. Cadê suas ovelhas? Eu sou, sei lá, um mestre. Cadê os seus discípulos? Os frutos, né? Cadê? Então, é a comunidade que legitima o chamado que vem de Deus. Então, uma coisa legal da gente perceber é o que as pessoas que estão em volta da gente falam do nosso chamado. Então, ouça seus líderes espirituais para saber o que fazer, né? Eu tenho certeza que eu tenho um chamado. Deus me chamou. Deus tem algo na minha vida. Isso aqui pode ser um chamado de Deus, porque essa é a nova configuração dessa geração. Deus pode ter um chamado no Breno exatamente nessa direção, na Ariane, no André, né, nos demais que estão envolvidos no projeto. E como é que a gente vai saber? A gente vai perguntar para a nossa comunidade. A gente pergunta: o que você achou? Aliás, a gente não precisa nem perguntar. As pessoas já chegam para a gente e pá! Né? E mandam assim, diz o Senhor: olha, eu vejo que você faz isso muito bem, eu vejo que Deus tem algo nisso na sua vida, eu vejo que Deus tem esse projeto, esse propósito na sua vida. Então, ouça a comunidade, ouça seus pastores, seus líderes espirituais, ouça aqueles que estão em volta de você, e aí isso fica mais fácil, né? O problema é que tem gente que não gosta de ouvir ninguém. Ele gosta de fazer só o que é autodeclaração, conforme a gente começou, né? Uhum. Autodeclaração e autocontinuação e auto tudo. É só ele. A pessoa quer ser principal e não quer, às vezes, escutar que, tipo assim, às vezes pode melhorar em algumas coisas, pode mudar outras, mas às vezes a gente precisa escutar nossos líderes. A gente precisa escutar as pessoas que são guiadas por Deus para nos ajudar na trajetória. Importante é da comunidade, né? Quando a gente está na comunidade, a gente consegue olhar uns para os outros e se ajudar. Uns aos outros se exortando, uns aos outros se ensinando. Difícil quando a gente não permite ser tratado, ser cuidado, viver aquele ambiente de comunidade. Hoje em dia a gente vê muitos adolescentes, muitos jovens, não só jovens adolescentes, como acho que todas as faixas etárias, têm essa dificuldade de viver em comunidade. Como você pode dizer para melhorar isso? Como que a gente pode fazer? A questão de comunhão. Questão também. De comunhão. Às vezes chega na igreja e gosta de ficar excluído, às vezes se Fica na bolha. Sim, às vezes fica na bolha, ou até mesmo... Da própria personalidade, né, sim, da pessoa, né? Acontece bastante também, da pessoa falar que os outros estão excluindo ela, aí quando a gente vê ela que está se excluindo. Isso acontece bastante. Sim. Você está citando uma coisa
que é o individualismo. Sim. Individualismo, ó, presta atenção, vai um toque aí de psicologia. Individualismo é diferente de um processo de individuação, individuação, tanto faz. No processo de individuação, eu me torno um indivíduo, eu me torno uma pessoa, eu sei quem eu sou. E aí eu vou me identificar, ó, identidade, eu me identifico com uma comunidade e ali a comunidade legitima quem eu sou. Sim. Mas no processo de individualismo, eu me basto em mim mesmo, são as minhas crenças, o que eu acho, e aí não tem como a gente andar em comunidade sem abrir mão do eu. A gente precisa abrir mão do eu. Pessoas não querem submeter porque elas querem fazer o que elas querem. Pastores de si mesmo. Pastores de si mesmo. Perfeito, André, mandou bem. Pastores de si mesmo. E aí, o resultado é um vazio gigante. Porque a partir daquele momento, eu estou assumindo quem eu sou e eu estou assumindo a minha trajetória qual é. A pessoa até se perde. Já está perdida. Já se perdeu. E aí, daqui a pouco, os outros que não me entendem. As pessoas não me entendem, meus pais não me entendem, meus líderes não me entendem, minha igreja não me entende, ninguém me entende. Mas ele não se submete a ninguém. Ele só quer fazer o que ele acha que é certo. Então, da onde vem a nossa identidade? Vem de Deus. Quem legitima a nossa identidade? A nossa comunidade. E aonde eu entro nessa história, eu curto, eu desfruto. Desfruta do que Deus te deu. Para de ficar batendo cabeça, filho. Desfruta o que Deus te deu. Aproveita a comunidade que Deus te deu. Para de reclamar da sua família. Aproveita a família que Deus te deu. Ah, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo. Todo pai é problemático. Todo pai. Eu sou um pai. Eu procuro ser o melhor pai que eu posso ser na minha vida. Mas eu não sou um pai perfeito. Existe pai perfeito na Terra, gente? Não. Existe pai perfeito? Tem condição de alguém na Terra ter um pai perfeito? Não. Se não existe pai perfeito, todo mundo vive um pedacinho de orfandade. Sim. Porque é a paternidade que mata a orfandade. Agora, se meu pai tem alguma dificuldade comigo, ou no abraço, na afetividade, ou nas palavras, ou de alguma maneira, se o meu pai não consegue ser aquilo que eu preciso, e nenhum pai vai conseguir ser, nenhum pai, por melhor que seja, por mais presente que seja, entende? Nenhum pai vai conseguir dar conta do recado. Então, todos nós carregamos uma orfandade, um sentimento de que eu estou sozinho, perdido no mundo. Estou sem identidade paterna. Sim, caramba. E aí, de repente, eu ouço: este é o meu filho amado que eu tenho prazer. Uau! Ouça do Senhor todos os dias essa frase. Porque a orfandade nos deixa sozinhos, isolados, André. A orfandade nos aprisiona. Sim. A gente se sentindo órfão. A gente não percebe o potencial que Deus nos deu. A gente se fecha. Se fecha para a pluralidade da multiforme graça de Deus. E aí a angústia começa a tomar conta, os pensamentos errados, isolamento. Aí já não anda mais em bando. Né? Tem que andar em bando. A gente vê muitas pessoas assim, né? Isso aí que o senhor falou pode abrir os olhos de muita gente que realmente se fecha. E às vezes as pessoas também nem percebem, né, que está se fechando, né? E o senhor falou essa questão da paternidade, eu lembrei de um livro que eu estava lendo, que estava contando a história de uma seguinte garota. A garota tinha aproximadamente 7 anos de idade, né? E o pai dessa garota estava com ela numa piscina. E falava para ela: pula, 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 fazendo um gesto como se fosse segurar ela. E no momento que ela pula, ele deixa ela se debater dentro da piscina, até o momento que ele salva ela, né? E põe ela em cima da borda da piscina e fala assim: cara, a partir de hoje você nunca mais acredite em nenhum homem. Porque os homens enganam, os homens fazem isso. E aquela criança foi crescendo com esse pensamento. Que se o próprio pai não a ajuda, se o próprio pai deixou ela se afogar, que outro homem que poderia ajudar ela, né? E foi crescendo com aquele vício, aquele círculo vicioso. Aquilo gerou um sentimento que gerou ela uma ação. Uma quebra de confiança. Uma quebra gigante. de confiança. E ontem minha mãe falou pra mim de uma história que muitas das vezes a gente acha até meio esquisita, né? Que um pai entrou na escola, a garota não ia ter o aniversário de 15 anos dela, mas o pai entrou na escola com um buquê
e a chamou de princesa, a chamou de linda, falou que ela era agraciada, e a garota chorou, se quebrantou na frente de todo mundo ali na sala. Então, assim, muitas das vezes a gente prefere ouvir vozes de pessoas que nos machucam e não queremos ouvir a voz de realmente quem nos ama, realmente quem se importa com a gente, né? E isso vai gerando círculos viciosos na gente, a gente vai tendo sentimentos negativos, vai tendo limitações em nós mesmos e vai nos prejudicando na nossa vida espiritual. Não tem como desassociar paternidade de identidade. Essas duas coisas estão interligadas, conectadíssimas. A minha identidade vem da minha filiação, da minha paternidade. E é o pai que dá o nome, né? É o pai. Na legislação brasileira é assim. O último nome, que é o nome da pessoa, o pessoal que trabalha negócio de exército, né, militar, fica a divisazinha, né, no peito, e lá está o último nome. E da onde veio o último nome? O último nome vem do sobrenome do pai. Então a identidade, ela é paterna. E aí, olhe para Deus e ouça quem você é. E fique em paz. Sempre volta também na questão do sentimento, né? Eu acho que o pastor falou um pouquinho no início, que muitas vezes a gente é uma geração que ia muito no sentir. Se eu não me sinto, eu não sou. Mas a gente não sabe, se a Bíblia fala que eu sou filho amado do Pai, eu sou um filho amado do Pai, eu sou filho de Deus. Basta. Só que muitas vezes a gente fica preocupado em sentir. Eu não estou me sentindo amado, eu não estou me sentindo acolhido, eu não estou me sentindo abraçado. Mas a gente, eu acho que como geração, como juventude, a gente tem que aprender a entender que o que a Bíblia fala pra gente já basta. Se a Bíblia fala que eu sou filho de Deus, que eu fui adotado, não sou órfão mais, é isso. Aprender a viver dessa maneira. Sair da orfandade. Todo mundo nasce com orfandade. Todo Sim. mundo. Todo mundo que está aqui, você que está em casa nos assistindo, todo mundo nasce com um sentimento de orfandade. Até o dia que Deus nos adota. Uau. Sim. E aí ficou tudo diferente. O senhor tem algumas conclusões finais a respeito disso aí? Só para... Essa geração é a geração que tem tudo. Essa geração, eles têm tecnologia, eles têm acesso à universidade, eles têm acesso à informação, eles têm acesso ao mundo inteiro, eles viajam de avião. Nunca foi tão fácil chegar em lugares importantes na sociedade. É fácil conseguir tudo isso, mas o que está se perdendo é a identidade, é a relação com o pai. Então, as pessoas estão tentando, o jovem hoje tenta, por autodeclaração, ele tenta por esforço próprio alcançar o seu objetivo, mas não vem do esforço próprio, vem do Senhor, vem da parte de Deus. Então, é esse o segredo. Amém. Mais alguma conclusão? Breno, Não. Ariane, mais uma coisa? Não, tranquilo. Então esse foi mais um... Rapaz! Rapaz, o negócio apertou. Esse foi mais um episódio, na verdade o primeiro episódio, outro foi piloto do nosso podcast. Foi um prazer enorme estar aqui com você, pastor. Sabe que você é um exemplo para a nossa juventude. E que nós possamos sair desse episódio entendendo, como o pastor acabou de concluir, nós éramos órfãos, mas o Senhor pode nos adotar, nos adotou. E que nós possamos entender que, independente da situação da vida que a gente está passando, que a gente está vivendo, nós somos filhos. Mas eu não estou me sentindo filho, mas nós somos filhos. Que nós possamos ter essa convicção, essa certeza, que nós não precisamos sentir, a gente só precisa crer naquilo que o Senhor nos falou. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, filho amado de Deus.